Boa noite, amor. Boa noite, Elis. Boa noite, gente. Tudo bem? Tentar chegar o celular mais pra frente. Ah, ficou perfeito agora. Gente, eu não vou demorar hoje, tá? A live vai ficar salva. Quem quiser assistir, depois pode assistir. Tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto aqui no Instagram. Lima Karen, seja muito bem-vinda. Não pretendo demorar muito hoje, só contar a minha história de vida. É bem longa, mas em uma live só não vai dar. Mas eu vou falar os principais pontos, os que me levaram a ter a ansiedade hoje. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Gente, vamos lá, vou começar logo, tá? Quem for entrando depois, se quiser, pode assistir. Tudo bom, meu amor? Atrasadinha nada. Chegou na hora. Então vamos lá. Eu perdi a minha mãe aos meus 22 anos, tá? Até então, qual foi a minha maior perda? Aos meus... quando eu tinha 6 anos de idade, os meus pais se divorciaram, né? E na época, não, Fê, seja muito bem-vinda, minha amiga. Na época, quando foi em 1996, eu sofri muito porque não tinha telefone na época. Só quem tinha muita condição financeira é que conseguia, né, ter contato. Então, por isso, eu comecei a sofrer com 6 anos de idade. E aí, com 6 anos de idade, né, eles se divorciaram. O meu pai, ele foi morar em outra casa, não longe de mim, não estava muito longe, né? Eu sempre morei em São João de Meriti, ele foi morar em Nova Iguaçu. E de 15 em 15 dias ele me buscava aos sábados para passar o final de semana comigo, me levava para passear. Enfim, ele sempre foi um bom pai, eu não posso reclamar, tá? Mas a cabeça de uma criança, para a cabeça de uma criança, gente, é muito importante a gente entender que a criança, um minuto para ela pode ser um dia, e um dia pode ser um minuto, entendeu? A criança, ela não consegue
ter essa maturidade de entender que 15 em 15 dias não é uma coisa tão longa assim, né? Hoje em dia, por exemplo, como advogada de vara de família, eu sei que o juiz dá na regulamentação de visitas de 15 em 15 dias. Só que fora isso, os pais, o pai, né, geralmente o pai, liga para a criança, faz chamada de vídeo, manda áudio, então a criança nem sente tanto. Mas na minha época, em 1996, isso era impossível. Então ficar 15 dias sem ter contato nenhum com meu pai, isso pra mim era muita coisa, né? Porque eu o via todos os dias. Fran, seja muito bem-vinda, Fran. E começou as minhas crises de pânico, né? Eu ver a minha mãe sofrendo, eu sofrer, né? Porque o meu pai, foi ele que pediu a separação, e a minha mãe sofrendo, e eu vi ela sofrer, e eu sofrendo muito também. E assim, a nossa condição financeira, ela caiu drasticamente. A nossa condição financeira foi lá para baixo. E minha avó e o meu tio foram morar comigo, com a minha mãe. E aí ficamos morando nós 4. Mas mesmo assim, o meu tio era o único que trabalhava e a pensão do meu pai era pouca na época, porque ele também não ganhava muito, né? E o que acontecia? Eu não tinha, não era aquela criança que passeava, que saía. Eu era uma criança muito doente, eu tinha muita bronquite, então eu não brincava de queimado na rua, porque eu não podia correr, porque senão eu sentia falta de ar. Então isso tudo começou a criar gatilhos na minha mente, né? E aí fui crescendo, fui pro meu segundo grau, do meu segundo grau eu consegui um estágio na Eletrobras, fui conhecendo pessoas. Quando eu fiz 18 anos eu comecei a trabalhar e comecei a melhorar de vida, né? Melhorar de vida, que eu digo, ter o que comer, ter o que vestir, ter uma cama confortável, ter um ar-condicionado. Esse é o melhorar de vida que eu digo, tá, gente? Não é um melhorar de vida assim, de morar num local nobre, não. Só ter um conforto a mais, como comida, ar-condicionado, trocar de sofá, alguma coisa assim. E aí foi. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu comecei a trabalhar com 16, fazendo estágio, 16 e 17 anos. Aos meus 18, eu comecei a trocar os móveis da minha casa. Eu comecei a trabalhar na L'Oréal. Então eu comecei a ganhar bem, eu comecei a pegar minha mãe, meu tio, que a minha avó já tinha falecido, e outro trauma também, e a gente passear, né? Domingo, dia de domingo, almoçar no shopping, ter uma outra realidade de vida. Só que isso durou muito pouco tempo, isso durou 4 anos, porque dos meus 18 aos meus 22, quando eu fiz 22 anos, eu saí para trabalhar, e quando eu voltei, a minha mãe estava morta. A minha mãe, ela teve um infarto fulminante no chão da cozinha e ela morreu. Foi questão de segundos, tá? Não deu tempo de pedir socorro, de nada. E o meu pai, graças a Deus, ele não me deixou ver. Ele me puxou, me buscou e me contou. Ele ficou tão desesperado da minha reação que ele me levou para dentro do hospital para poder contar para mim que a minha mãe tinha falecido. E aí eu entrei em transe. Tudo de ruim que você possa imaginar de doença psicossomática me deu, tá? Me deu crise de pânico,
me deu crise de ansiedade, me deu depressão. Comecei a fazer tratamento com psiquiatra. E aí, tomar tarja preta, tomar remédio ansiolítico. E foi, né? E fiquei algum tempo assim. Depois de, por volta de 1 ano, mais ou menos, eu tirei os remédios por conta própria, né? Mas antes disso, né? Assim, no primeiro mês que a minha mãe morreu, eu tentei me suicidar. Na praia do Leblon, eu fui andando para poder entrar no mar e me suicidar. E ali eu escutei uma voz falar comigo: não faça isso. Não é dessa forma que você vai encontrar a sua mãe. E aí eu olhei em volta, olhei atrás assustada e eu não vi ninguém. E ali foi o meu primeiro encontro com Deus, porque não tinha ninguém, era só eu e Deus. E eu tenho certeza que essa voz era de Deus. E ali eu senti a presença de Deus, eu chorei muito, eu fiquei de mal com Deus, eu falei que eu não queria. E enfim, voltei, meu pai me buscou e fui para casa do meu pai. Fiquei 1 mês morando com meu pai, não deu certo, porque meu pai era casado de novo. E assim, eu já estava acostumada a morar com a minha mãe, aí depois, né, morar numa outra casa, com outras regras, com outros hábitos, é muito difícil da gente se acostumar, né? Então eu continuei morando com meu tio dentro da nossa casa, né? E fiquei ali durante dos meus 22 aos meus 27, continuei morando ali. Quando chegou aos meus 27 anos, o meu pai, ele teve um AVC em cima do outro. Ele teve o primeiro, depois ele teve um infarto, depois ele teve um outro AVC. E o último AVC, ele não aguentou e ele faleceu. Ele definhou por 14 dias numa UTI e ficou em estado vegetativo e faleceu. E ali eu fui ver o meu pai naquele estado, não aguentei ver por muito tempo, não aguentei ir todos os dias, entrei em pânico, com crise de pânico. Mais uma vez fui hospitalizada, fui medicada, e foi quando eu conheci, né, o Jonas, o meu marido. Léo, boa noite, meu grande amigo, tudo bem? E o meu pai, eu comecei a tomar tarja preta, e o remédio, né, os remédios que os psiquiatras me davam eram remédios tão fortes, mas tão fortes, que eu vegetava. Eu sentava, né, no sofá, e ali eu passava o dia inteiro no sofá vegetando. E o Jonas e o meu tio, né, meu marido e meu tio cuidando de mim. E ali eu fiquei por volta de 1 mês também, até que eu resolvi retornar ao trabalho. E aí eu retornei ao trabalho, nessa época foi em 2017. 2017. E aí em 2017 eu voltei a trabalhar. Nessa época eu trabalhava no escritório de advocacia no Complexo do Alemão. E naquele lugar era um lugar muito difícil,
não pelo fato das pessoas, nada a dizer, não pelo fato, nada a dizer sobre as pessoas daquele local, tá? Sobre os moradores, e sim sobre os meus patrões, né? Eles eram pessoas muito difíceis, eles me humilhavam muito, nada do que eu fazia estava bom, nada do que eu fazia estava certo, estava direito, eles me menosprezavam, eles me diminuíam, sabe? Eles me diminuíam demais, e ali eu comecei a me tratar, me sentir muito humilhada, e aquela ansiedade só foi aumentando, e eu tinha crises de pânico terríveis à noite, quando eu chegava do escritório, até que eu tive que entrar novamente no ansiolítico, no tarja preta, e não tinha como deixar de trabalhar ali, porque eu precisava do dinheiro, e continuei ali, e assim foi, né? Quando eu fiz em 2018 eu casei, e quando foi em 2019 eu saí do complexo, mas o complexo não saiu de mim, do alemão, né? Do escritório, não o complexo em si. Eu saí daquele escritório, mas o escritório não saiu de mim. Eu enterrei o meu pai, mas a dor não saiu de mim, a ansiedade não saiu de mim. Eu enterrei a minha mãe, a dor não saiu, a ansiedade não saiu, e passou. Passei por uma, assim que eu saí desse escritório, eu passei por uma situação financeira muito ruim, muito ruim, que eu não passava já há muitos anos. Meu nome ficou sujo, a casa que eu sempre cuidei, que eu estava reformando, começou a ficar ruim, começou a ficar com infiltração e chover dentro da casa, e eu fiquei muito triste, porque eu investi muito dinheiro naquela casa. Meus amigos da época sabem o que eu tô falando, tem pessoas aqui na live que sabem, o Léo, o Washington, e aí quando foi, e aí só foi piorando uma situação financeira, até chegar a querida pandemia, né? Quando chegou a pandemia, aí me embaralhou de vez. Eu tive que parar de trabalhar, né? Todo mundo teve que parar de trabalhar, e não tinha vacina ainda. E para quem tem ansiedade, pânico e depressão, e ter que parar de trabalhar, gente, imaginem a situação. E aí foi virando uma bola de neve o meu cheque especial, foi virando uma bola de neve, e eu fiquei longe das pessoas que eu gostava, das amizades, de todo mundo, né? Porque devido à pandemia a gente tinha medo até de olhar no portão, quanto mais de chegar perto das pessoas, né? E eu mal tinha me recuperado de perder o meu pai. Perdemos o avô do meu esposo, que era um avô para mim, um avô que eu nunca tive, e perdi ele. Eu tinha acabado ele tinha acabado de me adotar como neta, né? Eu tinha acabado de conhecer ele há alguns anos só,
E eu perdi ele pro Covid e foi horrível, me deu mais uma crise, outra crise muito braba, porque a gente teve que preparar todo o enterro. O enterro da minha mãe, o meu pai preparou, mas o enterro do meu pai, quem preparou fui eu. E o enterro do meu avô, que é do meu avô com meu marido, do nosso avô, que ele sempre disse para mim, pode falar para sempre que você tem um avô. E o nosso avô, né, fomos nós que preparamos tudo, e ali eu sofri demais, porque, gente, a gente ama com muita facilidade e a gente odeia com muita facilidade, sabe? E no meu caso ali, eu amei com muita facilidade. Aquele senhorzinho de 86 anos, 88, e não sei se era 86, 88, me perdoa, mas maravilhoso. E eu sofri muito. E logo depois, meu marido pegou Covid. E aí, gente, foi uma loucura. Ele foi internado, ele não tinha plano de saúde na época, porque a nossa situação financeira estava muito escassa. E ele foi internado num hospital, que eu não posso falar o nome pelo fato do que eu vou falar agora. O hospital, ele é um hospital em Belford Roxo, que ele era conhecido como Matadouro. Todo mundo que entrava ali saía morto, de tão ruim que era o atendimento do hospital. Mas, para honra e glória do nome de Jesus, o meu marido foi atendido por vários profissionais excelentes. Tinha pneumologista no hospital público, as enfermeiras fizeram amizade com meu marido, um enfermeiro de lá, chefe, gostou, fez amizade com meu marido, e todos os dias, em pleno hospital público, todos os dias, ele emprestava o telefone para o meu marido me ligar por videochamada. E eu com Covid, eu tenho bronquite e eu não tive sintoma nenhum. Meu marido não tem nada vezes nada, e quase morreu. Por quê? O problema dele não foi no pulmão, o problema dele foi na saturação do sangue, que é a oxigenação do sangue. Nós temos a oxigenação do nosso... Gente, me perdoe. Nós temos a oxigenação do pulmão, que é o ar que a gente respira, né? E tem a oxigenação do sangue. E o problema do Jonas, do meu marido, foi a oxigenação do sangue. O sangue dele não estava oxigenando. E aí a saturação dele chegou a 65. Paz, Jane, seja muito bem-vinda, meu amor. Eric, Priscila, minha amiga, sejam muito bem-vindos. E a saturação dele chegou a 65. Eles me ligaram, tá, do hospital, pra eu me despedir do Jonas, do meu marido. Que eles iam entubar ele e ele não tinha chance de voltar. E ali, quando eles ligaram, eles falaram pra mim, né, isso. Eu falei com ele e conversei com ele pouco, porque ele estava conseguindo falar muito pouco. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu falei pra ele foi: promete que você volta, promete que você
vai ser forte para voltar para mim? E ele falou, prometo. E aí desligamos o telefone e eu dobrei os meus joelhos, eu e a minha sogra, e fomos orar. E aí eu conversei com Deus. Eu tive uma das conversas mais sérias, mais sinceras que eu já tive com Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, o Senhor levou a minha mãe, o Senhor levou meu pai, o Senhor levou as minhas avós, os meus avós, levou tios e tias. Agora, se for para levar o meu marido, me leva no lugar dele. Porque eu não quero mais estar aqui nesse mundo para enterrar ninguém. Principalmente as pessoas que eu amo. Então, eu não quero. Para que eu casei? Para que o Senhor me apresentou ele? E eu lembro que eu tomei muito remédio naquela noite para tentar dormir. Não dormia, mas a noite passou. Quando chegou de manhã, a saturação dele é 65, tá? Num domingo, 6 horas da tarde. Quando chegou na segunda-feira, 7 horas da manhã, eles me ligaram do hospital e falaram assim, a assistente social, calma, teu esposo não faleceu, teu esposo tá vivo, mas vem aqui pro hospital. E aí eu não entendi nada, porque geralmente quando o hospital liga é porque a pessoa faleceu, né? Mas fui pro hospital, tendo a certeza que meu esposo estava vivo, porque a assistente social tinha dito que ele estava vivo. Quando eu cheguei no hospital, eles fizeram uma videochamada, né? Ela se encapotou toda, foi para dentro da ala do Covid e me fez uma chamada de vídeo dele. Eles não entubaram ele. Na hora de entubar ele, a saturação dele começou a aumentar, e aumentar, e aumentar, e aumentar. E no dia seguinte estava 93. Só que eles não queriam, e assim, aconteceu um milagre. Na hora eu chorei muito. Eles inclusive tiraram ele do balão de oxigênio, colocaram apenas aquele catéter, mas eles não queriam dar alta a ele. Eles disseram que estava com medo de ser aquele falso, eu não lembro o nome que se dá, né, que eu não sou da área da saúde, né, mas é que quando a pessoa melhora para morrer, sabe, tipo Grey's Anatomy. Então, eles estavam com medo dele ter melhorado para morrer, e aí não queriam dar alta a ele. E aí começou a saga da alta a ele, né, de uma semana para dar alta a ele. Não, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. E aí bate raio-x, não tem nada no pulmão, e a saturação tá boa, mas não queriam dar alta. Aí, uma semana depois veio a alta dele, dia 10 de maio, né, de 2021. Ou seja, no dia do nosso aniversário de casamento, 9 horas da noite que deram a alta a ele. Eu cheguei no hospital às 7 horas da manhã. Síndrome de Lázaro. Síndrome de Lázaro. Depois vocês pesquisam, é quando a pessoa está num estado crítico e aí ela acorda, melhora e depois ela falece. Foi o que aconteceu com aquele ator muito famoso que faleceu na mesma semana, Paulo Ricardo, síndrome de Lázaro. E, gente, depois que aconteceu tudo isso, a minha saúde emocional, ela foi pro espaço. Eu confesso a vocês que eu trabalho, foco muito no meu trabalho, na advocacia, que é onde vem 100% da minha renda.
Eu digo que 100% da minha renda vem do Senhor, né? Porque é Deus que me entrega cada cliente meu. E eu entreguei a Ele a minha profissão, assim como eu te encorajo a entregar a Ele a sua profissão e as suas finanças, para que Ele possa cuidar para você, independente da sua religião. Deus é um, entrega para Deus, entendeu? E o que aconteceu? Depois a minha saúde emocional foi para o espaço. Eu fiquei completamente ansiosa, eu fiquei completamente depressiva, e a depressão, ela foi embora com muito tratamento, muito remédio. Fiz 1 ano de psicologia, de psicóloga. Fiz 1 ano de tratamento com um psicólogo, uma psicóloga muito boa. E depois desse 1 ano eu me dei alta, porque já não estava mais fazendo sentido para mim, e eu entendi que eu comecei a estudar. Eu entrei pro curso de terapia, psicanálise, e comecei a estudar para me tornar uma terapeuta, para ajudar as pessoas. E hoje eu tenho 2 profissões, uma que é o direito, que é onde é a minha fonte de renda, e o outro é a terapia, que é a psicoterapia, né? Que é onde eu ajudo pessoas, sabe? É onde eu foco em cuidar de pessoas, eu foco em ter uma rede de apoio para pessoas que necessitam. E é isso que eu quero, é para isso que eu tô fazendo essa live hoje, para contar a minha história e para dizer para você, tá? Que mesmo que você tenha uma história muito, muito triste, tem pessoas que já perderam casamento, perderam pais, perderam filhos, filhos que perderam os pais, os irmãos. Eu não sei qual é o seu problema, se o seu problema é financeiro, mas uma coisa eu tenho certeza: a ansiedade, ela não escolhe pessoas, tá? A ansiedade, ela não tem uma fórmula mágica ou uma receita de bolo para dizer quem tem e quem não tem. Qualquer pessoa pode vir a desenvolver ansiedade. Qualquer pessoa, seja por um problema na infância, seja por um problema atual, seja pelo excesso do futuro, pelo medo do amanhã, porque a ansiedade nada mais é do que excesso do futuro, do que o medo do amanhã. Então, a ansiedade, ela não tem receita de bolo. E eu fiz uma live falando muito sobre ansiedade aqui, a live passada, e uma coisa eu volto a dizer para vocês: quem tem o mesmo problema que eu, porque, gente, é muito difícil você ficar curado de ansiedade, sabe? A ansiedade, ela se manifesta em você, né? Ou você tá com ansiedade, ou você tem a ansiedade e ela não ataca, sabe? Sabe quando você tem uma alergia
e aí você não tá em crise alérgica e de repente você entra nessa crise alérgica. Então, a mesma coisa é a ansiedade. Às vezes você não tá com ansiedade e do nada você aciona um gatilho e entra em crise de ansiedade. E eu, com a minha história de vida, eu desenvolvi a crise de ansiedade. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu tenho ansiedade. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu me cuido e cuido da ansiedade dia após dia. Porque a ansiedade você tem que cuidar todos os dias. Você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que se respeitar, você tem que respeitar o seu corpo e você tem que respeitar a sua mente. Se você não estiver bem, se você não estiver bem, tá? E você não tiver, e você entrar em crise, e você tiver a opção de descansar, descansa, tá? Não trabalha ou não faz aquela determinada coisa, descansa. Porque é um dia de cada vez. Um dia você vai acordar bem e um dia você vai acordar mal. O dia que você acordar bem, dê o seu melhor. E o dia que você acordar mal, entenda, é um dia difícil que vai passar. Se respeite. Respeite o seu corpo, respeite a sua mente. Respeite os seus sentimentos, a sua saúde mental. Você não é maluco. A ansiedade não é frescura. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no mundo. E tudo em detrimento da ansiedade e da depressão. A depressão, você não tem força para sair da cama. Você não tem vontade de tomar banho. Mas a ansiedade, às vezes, ela vem maquiada de depressão. Porque às vezes a ansiedade te paralisa de uma forma que você também não tem força. Você sente uma angústia, ou você fica tão eufórico que você fica com pressão alta ou com vontade de sair correndo, ou você grita, ou você quebra tudo, ou soca a parede, ou simplesmente você senta e fica travado. Sabe, cada pessoa tem um sintoma diferente, cada pessoa é de uma forma diferente. Então, se cuide da sua mente, se respeite, respeite o seu tempo. Se hoje você não está bem para realizar aquela tarefa, realize-a amanhã. Aquele papo de não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, isso é muito legal para coisas boas. Vamos comer uma comida, um hambúrguer, uma pizza. Agora, se tá te fazendo mal hoje, deixa para amanhã, tá? Deixa para amanhã. Esse negócio de não deixe para amanhã o que vocês pode fazer hoje é para coisas que não vão te incomodar, é para coisas que vão te fazer bem. Agora, se tá te fazendo mal hoje, deixa para te fazer, para você fazer num dia que você esteja bem, tá? No trabalho você é substituível, tá? No trabalho você é substituível. Talvez para alguns integrantes da sua família,
você também é substituível. Mas para os seus pais, para quem te ama de verdade, você é insubstituível. Você é único. Você tem uma digital só. Não tem ninguém no mundo que tenha a mesma digital que você. Então dê valor a quem você ama. Dê valor aos seus amigos, à sua família. Dê valor a tudo. Seja grato. Mas entenda que a ansiedade não é falta de gratidão. Às vezes na sua vida tá tudo correndo muito bem, tá tudo maravilhoso e você tá ansioso e você tá se sentindo mal e você tá angustiado. Por quê? Porque a ansiedade independe de fatores externos. A ansiedade, ela é um gatilho. É uma noite mal dormida, é um pesadelo, é uma dor, é uma lembrança, é uma vontade, é uma falta, é um excesso, é uma preocupação. Isso tudo aciona o gatilho da ansiedade. É a saudade de alguém, é a falta de alguém, entendeu? É a lembrança do passado, é o medo do futuro, é o medo do amanhã incerto. Então, gente, cada um tem uma história triste, e cada um tem uma história de superação. Essa é a minha história de superação, tá? E eu te convido a fazer parte dessa rede de apoio. De vez em quando, né? Geralmente às segundas-feiras eu separo aqui para fazer as lives. Eu te convido para participar das lives. Eu te convido para me chamar no direct, para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Eu te convido a colocar, a falar para mim qual é o tema que você gostaria que fosse a próxima live. Eu te convido a você participar dessa rede de apoio, porque esse negócio que eu não preciso de ninguém, isso é mentira, tá? Nós todos precisamos uns dos outros. O ser humano é importante, a sua vida é muito importante. A sua vida foi paga a preço de sangue, o sangue de Jesus, tá? Parabéns pela coragem de falar abertamente sobre assuntos tão delicados. Daiane, obrigada, minha linda. A Daiane, ela estudou comigo, né, no 2º grau, e foi exatamente essa fase que eu realmente eu terminar o 2º grau que eu perdi a minha mãe, e foi eu terminar o 2º grau que tudo passou por isso, né, que eu passei por tudo isso. Então eu quero dizer para vocês que eu tô aqui hoje por um propósito. Você tá aí hoje por um propósito. Nós não viemos nesse mundo a passeio. Eu acredito de verdade que nós estamos aqui com um propósito, e o nosso maior propósito é ajudar o próximo. Tudo que eu passei, eu tô aqui para falar para você que você é capaz de vencer o que você tá passando, tá? Todos nós somos capazes de vencer o que a gente está passando. Então, não desista da sua vida. Seja forte, tenha coragem. E o dia que você não estiver forte, o dia que você estiver sem coragem, descanse. E o dia que você estiver bem,
vá à luta, mas respeite seu corpo, sua mente e o seu tempo. Deus é contigo e hoje Ele te usa como instrumento para falar para pessoas que precisam de ajuda, mas não sabem como pedir ajuda. Muito obrigada, Daiane. Live maravilhosa, sei que é difícil se expor, se sinta abraçada. Obrigada, Fê. Eu abraço a cada um de vocês também, sintam-se abraçados a cada um. E cada um tem uma história não é maior do que a outra, uma história não é mais importante do que a outra, e eu não sou melhor do que você em nada, e nem vocês são melhores do que eu. Nós todos somos iguais, todos somos seres humanos, nós todos precisamos uns dos outros, e nós todos juntos somos mais fortes, tá? Eu tô aqui hoje expondo tudo que eu passei para que vocês tenham força para passar pelas coisas que vocês estão passando também. E se vocês quiserem conversar comigo no privado, eu também garanto para vocês que a nossa conversa ficará no privado, tá bom? Podem confiar em mim, podem contar comigo, e tudo que eu passei, eu tô aqui hoje para contar para vocês, para dizer para vocês que vocês também têm capacidade de superação. Seja qual for o seu problema, você pode e você vai vencer. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Tudo que você está passando, que você possa transformar a sua dor em remédio para cura para outras pessoas, porque é muito bom fazer o bem para o próximo, tá bom, gente? Eu já falei bastante. Eu vou deixar a live salva, se depois vocês quiserem mandar para outras pessoas, fiquem à vontade. Eu agradeço muito a cada um que esteve presente na live hoje aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Todos vocês moram no meu coração. Muito obrigada por tudo. Um grande beijo e até a próxima live.